sejam bem-vindos! O meu nome é Mariane Cardoso e essa é mais uma aula da série sobre traumatismos em dentes descidos. Se durante essa aula você tiver alguma dúvida ou mesmo comentário, mande um e-mail para nós. O meu objetivo é gravar uma videoaula para responder às suas principais dúvidas. É sempre importante retornarmos a essa mesma figura. Aqui nós podemos visualizar como os traumatismos dentais podem ser subdivididos. No retângulo laranja nós temos as fraturas e no verde nós temos as luxações. Hoje nós abordaremos as fraturas radiculares. As fraturas radiculares são fraturas que envolvem cemento, dentina e polpa. E dentre todos os traumas na dentição decídua, elas representam de 2 a 4%. Existem duas maneiras de nós classificarmos as fraturas radiculares que eu gostaria de mostrar para vocês no esquema. A primeira forma que eu vou desenhar em preto, as fraturas elas podem ser longitudinais, elas podem ser oblíquas e elas podem ser transversais. As transversais, que são as mais comuns, podem ser subdivididas conforme aonde ela acontece no dente. Ela pode ser no terço apical, ela pode acontecer no terço médio ou ela pode acontecer no terço cervical. Então vamos conversar sobre os aspectos clínicos usando o esquema para você entender melhor. Aqui eu tenho uma simulação de uma fratura radicular no terço apical. Quando eu tenho uma fratura desse tipo, o que eu espero encontrar nessa fratura radicular? Primeiro, uma certa mobilidade dental, o dente ligeiramente deslocado para a palatal, o dente muitas vezes ligeiramente extruído, e com isso eu posso ter o aumento da sensibilidade à percussão. E associado ainda, eu posso ter um contato prematuro. Outra característica clínica bem importante das fraturas radiculares é a mobilidade. Só que ela vai variar um pouco dependendo de onde está a minha linha de fratura. Se eu tenho uma linha de fratura nessa posição aqui, ó, e eu mexer o dente, claro que a mobilidade vai ser menor do que simulado aqui, ó, uma linha de fratura na cervical. Aqui, a minha mobilidade do dente vai ser maior. Esse aumento de mobilidade pode confundir entre o diagnóstico de uma fratura radicular e uma subluxação, porque ambos os tipos de trauma vão apresentar aumento dessa mobilidade e também hemorragia no fundo de sulco. Para saber a diferença e confirmar o meu diagnóstico, eu preciso fazer um exame radiográfico. Observe essa imagem realizada um mês após o trauma. Você pode observar o dente 61 deslocado para a palatal. O dente apresentava também uma mobilidade aumentada, um pequeno aumento do volume do tecido gengival e, se você olhar atentamente, uma pequena fratura de esmalte na distal do 51. Principalmente nas luxações, eu comento que você não precisa fazer o exame radiográfico exatamente no mesmo dia do trauma ou durante o primeiro atendimento. Pode encaminhar para uma clínica radiográfica depois de 1 ou 2 dias. No caso das fraturas radiculares, essa primeira radiografia na primeira consulta é importante porque ela pode definir um tratamento que eu possa ainda executar nessa primeira consulta. Mesmo assim, eu peço que você tenha aqueles cuidados que a gente já conversou em outras aulas. Usar o posicionador, um raio-x bem processado e tentar não usar a técnica oclusal modificada. Observe esse raio-x que apresenta o dente 61 com uma fratura radicular transversal no terço cervical. O fragmento coronário apresenta mobilidade bastante aumentada e o fragmento radicular sem qualquer alteração visível. Já nessa outra imagem radiográfica, você pode observar o dente 61 com uma fratura radicular no terço médio, também com uma mobilidade aumentada.